Daniel Barcelos, da Capitalizo, falando. Estamos aqui novamente, então, para falar sobre dados econômicos. E sempre lembrando, quem gostar desse vídeo, dê um like, compartilhe o vídeo e, se possível, se inscreva em nosso canal. Antes eu gostaria de falar sobre um fundo de investimento, inclusive eu vou deixar aqui na descrição o relatório, né, que nós fizemos sobre esse fundo há alguns dias atrás, né. Se trata então do Ibiúna Red Multimercado, né, um fundo relativamente conservador, com uma volatilidade máxima de 5%, né, hoje aí gira em torno de 3,8% desde o início do fundo, né, lá em outubro de 2010, então é um fundo bem conservador, que possui aí uma certa diversificação dentro do portfólio, investe em títulos públicos federais, tem operações compromissadas com títulos públicos federais, tem uma pequena parcela também de ações e também tem investimentos no exterior, então é um fundo bem interessante aí para se analisar. Então nós vamos deixar aqui na descrição esse relatório do Ibiúna Red, e quem quiser dar uma conferida lá, basta botar o seu nome, e-mail e telefone, então terá acesso a esse produto. Então, como de costume, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para falar sobre os dados econômicos divulgados na semana. E começando, então, vamos falar aqui sobre a taxa de desemprego, né? A taxa de desemprego veio abaixo do esperado para maio, né? No fechamento de maio, tendo ficado, então, com 12,7% de desempregados dentro da força de trabalho do Brasil, e a projeção era um pouco acima disso, com 0,2 ponto percentual acima, veio bem parecido, mas um pouco abaixo, então, aí, do projetado. Temos, então, hoje, um número de desempregados ainda bem elevado, né, na casa de 13,2 milhões de desempregados, né? Na comparação entre maio deste ano com maio do ano passado, a gente tem uma evolução, por menor que seja, é uma evolução de 0,6 ponto percentual, é a redução. E agora, em relação, na comparação entre maio e abril, também temos uma redução menor de 0,2 ponto percentual. Como a gente pode observar aqui no quadro do lado, realmente a taxa de desemprego ela veio em elevação até março e agora começou a cair, mas ainda realmente temos um quadro bem complicado, com uma taxa de desemprego muito elevada ainda, né? Então, nós temos mais ou menos ali 90,9 milhões de pessoas ocupadas, né, com uma queda em relação ao trimestre exatamente anterior, né, que é o trimestre que se fechou ali em fevereiro, né, com uma queda aí de 0,2% no número de pessoas ocupadas, mas com uma evolução em relação ao mesmo trimestre em 2017. Lá o trimestre corresponde aí aos meses que finaliza aí em maio, né? Então, no último estudo aí realizado pelo IBGE, nós temos as maiores perdas aqui, a maior perda em comércio, reparação de veículos e motocicletas, com uma perda, isso na comparação trimestral, né, de fevereiro até maio, com uma perda de 265 mil vagas, isso na comparação trimestral. Também tivemos uma redução aí no número de vagas em uma atividade que, na verdade, são várias atividades que formam um segmento mais amplo, mas vale ressaltar que em todas essas atividades houve perda de vagas, tá? Então, temos aqui serviços de informação, atividades financeiras e imobiliárias, e também tem nesse estudo aqui comunicação, né? Serviços de comunicação. Então, juntando esses quatro, né, tivemos então uma perda de 209 mil vagas, tá? Bem considerável aí nesses dois casos. Em relação, então, ao lado positivo, né, criação de vagas no setor público, no setor de educação e no setor de saúde, sendo que esses três juntos criaram 423 mil vagas, sempre lembrando que essa comparação é em relação a fevereiro, né? Então, o trimestre que finaliza ali em fevereiro, dezembro, janeiro e fevereiro, e agora, então, março, abril e maio. Então, são os principais dados nessa base de comparação. Sempre lembrando que, de acordo com a greve, né, a greve ela foi ali no final de maio, então esses dados eles ainda não têm o impacto da greve dos caminhoneiros. É sempre importante ressaltar isso, né? E também é importante ressaltar que nós temos ainda índices de confiança, né, principalmente dos consumidores,
bem baixo, né? Inclusive abaixo de 100 pontos, onde 100 pontos é ali a linha que divide entre o quadro positivo e negativo, né? É a linha de indiferença. Então hoje nós temos ali em torno de 82 pontos, né? A confiança dos consumidores, até pela questão do mercado de trabalho, temos uma taxa de desemprego muito elevada e também o alto endividamento aí das famílias, que embora esteja em evolução gradual, ainda é muito elevado. E aqui, então, a evolução, né, da taxa de desemprego. A gente pode ver que até o final do ano passado ela veio sendo reduzida ali mês a mês. Ela sofreu aí um repique no início do ano, o que é comum, né, normalmente, e principalmente nos últimos anos, aí, por não ter aquela questão da absorção de temporários, né? Os temporários eles perdem seus empregos na passagem, eles acabam não sendo efetivados, né? Nos últimos 3 anos essa é uma tendência, até pela questão da crise. Então, ela teve esse repique no início do ano, o que é comum nos últimos anos, e agora deu uma reduzida e acreditamos que deu um novo repique até pela questão da greve dos caminhoneiros e toda essa questão aí das incertezas e até pela questão da queda da confiança de empresários, né? A gente divulgou alguns dias atrás aqui um relatório sobre o índice de confiança de empresários do varejo e observamos uma queda bem forte aí nos últimos meses. Então, já passando aqui para o IGPM, né? Nós tivemos aí uma aceleração em junho, já também com impacto da greve dos caminhoneiros, né? Nós tivemos a elevação de preços em vários produtos, assim como aconteceu já no IPCA 15, que já foi divulgado, que fez o índice de preço oficial, que no caso é o IPCA. Na verdade, o índice de preço do IPCA, que não é o 15, na verdade, ele ainda não foi divulgado. Mas o IPCA 15, que antecipa, já passou de 3% no acumulado de 12 meses, e é a primeira vez que nós temos, então, um IPCA acima do piso, né, nos últimos 12 meses. E aqui, então, o IGPM não fica muito diferente disso, até com uma variação bem mais forte, né, com um acumulado de 6,92% em 12 meses. Nós temos aqui 1,87% agora na passagem de junho, né, uma elevação, inclusive com uma aceleração em relação a maio, quando tivemos uma elevação de 1,38%. Até nesse gráfico do lado a gente pode observar que o índice de preço IGPM ele vinha em queda até abril e realmente a partir dessas incertezas aí, até pela questão também do quadro eleitoral indefinido ainda, né? Nós temos um quadro aí de incertezas, nós temos a questão do câmbio, né? O câmbio vem, diríamos assim, com descontrole, nem o Banco Central consegue controlar mais o dólar, né? Então, por essa série de fatores, nós temos então uma retomada aí, mesmo que pequena ainda no acumulado, então temos uma retomada ali a partir de maio da inflação. Então agora nós temos 5,39% no acumulado de 2018, muito em função desses últimos 2 meses. E como nós sabemos, o IGPM ele é dividido em 3 partes, né? Uma parte aqui do atacado, que é o índice de preço ao produtor, né? Então, nesse sentido, o índice acelerou, ele passou de 1,97 para 2,33 e ele tem o maior peso dentro do IGPM. O IGPM é mais voltado, então, para o atacado do que para o varejo, tá? Então, dentro dessa questão do atacado, tivemos alguns destaques, principalmente alimentos processados, com uma elevação de 4,77% no mês, bem elevado, e também combustíveis e lubrificantes, com uma variação de 1,86%. Lembrando que o IPA tem um peso de 60% no IGPM. E em relação ao índice de preço ao consumidor, que tem 30% de peso, uma aceleração também observada nesse indicador, inclusive em todos, como a gente pode observar ali também, o Índice Nacional de Construção Civil também acelerou em relação a maio. Mas voltando aqui então ao IPC, ele teve uma elevação de 1,09 em junho, com destaque para alimentos e para gasolina e energia elétrica. Energia elétrica, a gente tem aquela questão dos reajustes, né? Nós tivemos reajustes aí, se não me engano, em 7 capitais diferentes, tivemos reajuste na tarifa, né, de energia elétrica. Temos também a questão da bandeira vermelha patamar 2, que cobra aí
5 centavos para cada quilowatt-hora consumida, né? Então, realmente, nós temos um quadro de inflação e que vem acelerando mês a mês aí na questão da energia elétrica, isso voltado para a residência, tá? Gasolina, uma elevação de 5,53%, aqui já por causa da questão do desabastecimento, já com reflexo aí da greve do final de maio, e como eu falei, então, óbvio, também pela questão de desabastecimento, evolução em alimentos na ordem de 1,55%, sendo que com certeza é um dos, mesmo sendo abaixo de gasolina e energia elétrica, tem um grande peso aí no consumo das famílias, então seria o principal destaque dentro do IPC. INCC, como eu mencionei, 0,76% em junho, acelerando então em relação ao 0,3% em maio. Aqui para dar uma visão geral então do IGPM, nós temos alguns produtos aqui que apresentaram uma variação forte, inclusive óleos combustíveis já com o segundo mês bem forte aí, nós tivemos 14,1% no mês de junho, em maio já tinha 10,79%, então um quadro bem, com uma elevação de preço bem relevante em óleos combustíveis, gasolina automotiva também, como nós podemos observar, 6,6%, e acredito que no índice de preço ao produtor sejam os dois aqui mais relevantes, mesmo que os outros aqui tenham, inclusive aves ali com 21,2%, mas acho que é importante essa questão dos combustíveis aqui, que afeta a economia como um todo, obviamente, até pela questão da logística. Índice de preços ao consumidor, gasolina, novamente, combustíveis aqui com uma elevação de 5,53%, tarifa de eletricidade residencial, como eu mencionei ali, também com uma elevação forte, tanto pela questão da tarifa como também pela questão da bandeira vermelha patamar 2. E aqui produtos alimentícios, né? Ali a batata inglesa com uma forte variação de mais de 40%. Então, de uma forma geral, em relação aos dados econômicos. É isso, tá, pessoal? Eu vou botar aqui, então, como eu falei na descrição, o relatório do IBU na rede, né, para vocês darem uma olhada. Então, de qualquer forma, agradeço a atenção. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.